Vamos lá, a gente tem 10 minutinhos para a gente fechar esse capítulo. Vamos embora. Verso 24 a 27. 15, né? 4 versículos para a gente fechar um bocadinho. Olha que belo texto. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim quanto a meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, este dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Bendito seja o Senhor Deus. Amém. Então, a gente viu na semana passada que esse trecho do Evangelho de João, Jesus está preparando os discípulos para os desafios que eles vão enfrentar, né? E revela o ódio que o mundo tem, inevitável, contra Jesus e contra os discípulos, né? Jesus diz qual é o motivo dessa verdade, né? Por que odeiam ele, né? Ele diz que quem odeia a mim também odeia o Pai, no 23, a gente viu na semana passada a implicação disso, né? E depois ele diz, olha, isso tudo está ocorrendo por causa da profecia. Eu gosto quando Jesus fala isso, porque ele diz assim, não há outra forma de ocorrer, porque foi Deus que disse. Né? Deus não mente. Como Deus não mente, tudo aquilo que Deus fala é verdade. Então, Jesus se refere aqui à palavra que foi escrita no verso 25, né? Odiaram-me sem motivo. Ele está se referindo aqui, 15 e 25, o Salmo 35, né? E também o 19, 64. Ele mostrando que Deus tinha profetizado que o mundo odeia o Senhor Jesus Cristo. Eu falei na semana passada que Jesus é a prova cabal de que o homem é pecador, né? Que o homem é dependente. Se a gente não quer ser dependente, né? Se a gente não quer ser fraco, né? E a vida de Jesus é a prova de que o homem é absolutamente fraco, né? O homem não consegue salvar a si mesmo, né? Então ele mostra aqui, nesse versículo de número 24, ele faz uma comparação entre ele e todos os profetas que vieram, né? Quando ele diz, eu fiz obras que nenhum outro fez. É por isso que Jesus é o Messias, né? As obras dele são únicas. Aquele menino que a gente estudou, que foi curado da sua cegueira, né? Ele chega na presença do Sinédrio e fala, olha, quem foi que fez eu não sei, mas eu acho que ele é de Deus, porque ninguém pode restaurar a visão de alguém que é cego de nascença. Então é um milagre extremamente potentoso, né? E é isso que Jesus está dizendo aqui, né? A condenação deles está ligada a verem a glória de Deus. E a glória que eles viram é absurda. É por isso que Jesus vai dizer a Judas, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Não precisou ver algo tão potentoso, tão grandioso, quanto ele ressurreto, né? Judas não acredita, né? Aí quando Jesus aparece, ele chama, meu Deus. É o primeiro a chamar Jesus de Deus, né? Na sua ressurreto no meio deles, né? E Jesus diz, olha, porque você viu, creu, agora você está crendo, né? Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, né? É o nosso caso. Nós estamos inseridos nessa graça de Deus de ver o Senhor pelos olhos da fé. E a condenação aqui que Jesus está dando não é só dos religiosos, dos fariseus, dos doutores da lei da sua época, né? É uma condenação para toda a terra. Quando ele fala
Se eu não tivesse feito essas obras, e hoje a gente está falando de ressurreição, né? Tem muita gente que não acredita que Jesus ressuscitou, até hoje, que é um mito, né? Eu, quando fiz pós-graduação em filosofia, no Mosteiro de São Bento, Faculdade de São Bento, tinha um padre no grupo, né? Tinham 2 pastores, eu e um batista. O batista depois saiu, ficou eu e o padre. E estávamos... Foi aquele que falou que a comida estava com carne para você? Não. Aquele foi um outro momento. Esse a gente estava falando sobre o período da Páscoa, né? E ele virou para mim e fez assim: você realmente acredita que Jesus ressuscitou dos mortos, levantou, saiu do túmulo? Eu falei: plenamente. Ele fez: não, filho, não tem nada a ver. Jesus ressuscita toda vez que alguém crê. Jesus continua vivo em todo alguém que crê. Eu falei: então o senhor não acredita na ressurreição? Ele fez: acredito na ressurreição do que crê, mas não que Jesus levantou de dentro do túmulo e saiu andando. Ali é uma metáfora para explicar a fé. Eu falei: pois eu entendo das duas formas. Eu entendo que Jesus levantou do túmulo, porque senão a morte não pode ser vencida. E acredito que Jesus realmente nasce. Toda vez que Jesus nasce no coração de alguém, é Páscoa. E é também Natal, né? A pessoa está nascendo para a glória. Ela nasce de novo. Ela está morta espiritualmente e nasce do Espírito. Para você ter ideia de como há pessoas que realmente pensam assim. Né? Um ministro do Evangelho. A paróquia dele é enorme. Então, assim, a gente para e pensa. E tem pastores também evangélicos que pensam assim, tá? Alguns reformados, que a gente chama de liberais, né? Mas, enfim, quando Jesus mostra aqui que ele fez milagres que nenhum outro fez, ele está apontando unicamente para si. João, no final do Evangelho, vai dizer que se ele tivesse escrito tudo que Jesus fez, nem todos os livros da terra caberiam. Então, ele está falando da infinitude de Jesus Cristo, dos seus atos, que começam na criação. Porque tudo foi feito através dele, né? O nome que sai da boca de Deus é Jesus Cristo. A palavra que sai, a palavra criadora, é Jesus Cristo, né? Então, ele diz assim: olha, eles não teriam pecado se eles não tivessem feito esses milagres. É por isso que eu acredito na ressurreição. É a ressurreição que condena quem não acredita. Percebe? A ressurreição salva todo o que crê que Jesus ressuscitou. Paulo fala isso em Romanos 10, 9. Né? Ele fala da pregação e depois ele fala: Jesus ressuscitou para a salvação de todo aquele que crê. Entende? E quem não crê, você tem uma implicação direta aí, né? Quem não crê está condenado. Ele fala isso também no mesmo texto de Romanos 10. Portanto, Jesus diz: olha, mas agora que eu fiz, e mais ainda quando ele ressuscitar, né? Não somente tem eles visto, mas também odiado. E aqui é um ponto central que ele falou antes: vão odiar vocês porque odiaram a mim, odiaram o Pai. Então eles vão ficar com mais raiva ainda. Ele está apontando para a sua morte. Por que Jesus é morto, né? Porque eles odiavam Jesus. Quanto mais Jesus fazia milagres, em vez do coração deles se quebrantar, eles ficavam com mais raiva e queriam matá-lo. Ao ponto de Caifás vai dizer aqui no Evangelho de João mais para frente, né? É melhor que morra um só do que toda a nação de Israel. E aí João, inteligentíssimo, vai dizer: ele disse isso porque era sumo sacerdote. Ele disse isso para profetizar a morte de Jesus por todos os filhos de Deus. Você vê que João estava atento, né? O sumo sacerdote tinha que dizer que Jesus tem que morrer por todos. Então aí você vê a soberania de Deus. Você acha que Caifás ia querer dizer assim: não, Jesus vai morrer por todos nós? Você vê que Deus tem domínio da história. Como é que isso acontece? A gente não sabe. Caifás fez isso porque quis fazê-lo.
Mas você entende a soberania de Deus e o controle da história. Se o sumo sacerdote tinha que dizer, ele vai dizer contrariando a si mesmo. Mas ele vai dizer, Jesus tem que morrer para que toda a nação não morra. Percebe? Esse é um link difícil, às vezes, da gente fazer, mas que é muito claro no Evangelho de João. Ele está dizendo, Deus tem controle da história. E testemunha essa verdade, né? Então, eles têm visto isso, mas têm odiado. Eles detestam o que eu estou fazendo. Tanto a mim, e ele implica, né? Eles odeiam as minhas obras, odeiam a mim e odeiam o Pai. É por isso que Jesus disse a ele, vocês são filhos do diabo, não de Abraão. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amavam. Como vocês me odeiam, vocês são filhos do diabo. É por isso que o Espírito Santo transforma o coração. Faz entender a glória de Deus. Faz compreender a ressurreição. Faz compreender o novo nascimento. Faz compreender que esse homem que somos precisa morrer para nascer do Espírito, da água do Espírito, né? Lavar os pecados e viver em novidade de vida. A verdade do Evangelho, ela é vivida no íntimo, como eu falei na semana passada. Deus julga o coração. Meu ato pode ser até correto, mas se o intento do meu coração estiver errado, não vai para Deus essa adoração. Entende? Então você tem uma implicação do Espírito, uma transformação do coração e a preparação desses discípulos para serem odiados e mortos. Né? Então ele diz assim, isso porém, todavia, é para que se cumpra a palavra. Ele está dizendo, olha, eles me odeiam, e isso está ocorrendo, é por causa da palavra de Deus. É porque foi profetizado que eu seria odiado. Então tem que se cumprir essa verdade. Tudo que Jesus diz, se cumpre. O que sai da boca de Jesus é profecia. Quando ele ora em João 17, por exemplo, e diz, Pai, eu oro por esses que o Senhor me deste, por todos aqueles que crerão. Quando Jesus ora pelos que crerão, vai ter gente para crer. Não tem por onde correr. Porque é profecia. Saiu da boca de Deus. Entende? Se nós oramos com fé, e quando oramos com fé verdadeira, acontece, quando oramos segundo a vontade de Deus e com fé, as coisas ocorrem, não é? Imagina Jesus falando. Se conosco, por meio de fé, acontece, pense no Filho de Deus verbalizando algo. É por isso que o diabo diz assim, transforma a pedra em pão aí, você não está com fome? Ele transformava todo o mar em chocolate. Assim, ó. Mas qual o sentido disso? Então, ele queria que Jesus pecasse como o povo de Israel pecou na dependência de Deus, no deserto. E Jesus dizia, não, estar com Deus é suficiente. Eu não preciso comer. Eu estou com fome, se Deus quiser me dar comida, Ele me dá. E eu vou me alimentar de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o povo estava no deserto com Deus, não envelhecia, a roupa não puía, comida todos os dias e murmurando e reclamando e dizendo que Deus, sabe, nos trouxe aqui para morrer e descendo a lenha. E Jesus passa pelo deserto íntegro. Entende? Então, quando ele faz todas essas obras, eu estou linkando a obra de Jesus com a Páscoa e com a sua ressurreição, e com o que está ocorrendo aqui no texto de João. Então, quando ele diz, olha, não é sem motivo. Tem um motivo. O Pai disse que ia me odiar, mas eles me odeiam sem motivo. Porque eu não fiz nada para eles. Eu só fiz o bem.
Então Jesus diz assim, olha, eu estou curando uma pessoa porque vocês me odeiam. Se eu faço o bem, você viu quando ele fala isso, quando ele cura o homem do braço, da mão ressequida? Por que vocês estão me odiando se eu estou fazendo o bem? Vocês também não sabem fazer o bem aos seus animais, tal, aquela discussão acerca do sábado, mas o principal ali é porque Jesus está curando, está fazendo bem, está mostrando o poder de Deus, a glória de Deus, e isso traz no coração daquele que não serve a Deus ódio. Porque está escrito que é assim. Né? Então ele diz, quando, porém, vai acontecer algo, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, ele dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Observe o seguinte, a humanidade é fraca e caída, não é? E só odeia Deus. Mas, porém, quando o Espírito chegar, ele vai dar testemunho de Jesus. E alguém como Paulo, que odiava, que perseguia, que matava, sabe? Se Paulo pudesse, ele saía matando de fileira, assim, todos da cristandade. O ódio que ele tinha. Imagine, o cara sai de casa, vai lá no Sinédrio e diz assim, eu quero uma carta, me dá uma carta para eu matar esse povo. Porque eu quero matar. E aí o Espírito Santo, você entender exatamente essa frase, encontra esse que odiava no caminho de Damasco. A grande verdade é que Paulo estava fazendo aquilo por amor. Mas um amor distorcido. Ele amava a Deus tanto que ele dizia assim, esses todos têm que morrer, porque só existe um Deus. E o Messias não é esse. Ele era colérico e fazia por paixão. Então, quando o Espírito Santo, que dá testemunho, que é o próprio Cristo que aparece para ele no caminho de Damasco, esse ódio todo é transformado. Imagine você caçando a igreja, fica cego, porque viu a glória, aí vai para casa. Pense nos 3 dias que o texto diz que Paulo ficou sem falar com ninguém. Implicando ali também os 3 dias de morte de Jesus. Né? Ele cego, pensando em tudo que fez. Aí Deus fala com ele, vai vir um homem aqui na sua casa, o nome dele é Ananias. Aí Deus vai falar com Ananias, e ele diz assim, Senhor, pelo amor de Deus, pelo amor de ti mesmo, não vou não. Esse homem está matando todo mundo, como é que eu vou na casa do matador? Eu falei, não, eu estou mandando, vai lá, é meu filho. Eu falei, como é seu filho? Ele mata a igreja, ele é um assassino. Eu falei, eu estou mandando, sei lá, meu filho. Vai lá. Esse Espírito Santo aqui, se ele odiava, quando porém o Espírito chegava, vai dar testemunho de mim. E ele está em vocês, porque está desde o princípio. Em Paulo não estava. Entende? Mas em Paulo vai habitar esse mesmo Espírito, ele vai se tornar apóstolo. Abortivo, fora de tempo, mas Jesus se encontra com ele e o ensina, né? Aquele período que ele passa na Arábia estudando o Antigo Testamento. Há teólogos que vão dizer que Jesus aparecia para ele. Ele fala, conheço um homem que foi ao terceiro céu, tal. Esse homem, ele não diz quem é um conceito judaico, né, de você não implicar sobre você glória. Então ele fala de uma terceira pessoa, mas a maioria dos teólogos vão dizer que ele está falando de si mesmo. Os encontros dele com Jesus Cristo, com o ensino, com ver a glória, assim como João viu em Apocalipse, né, Deus revelando, e Paulo conversando com Deus ali no seu período de preparação. Vamos encerrar?
esse dará testemunho de mim, e vós testemunhareis. Mesmo perseguidos, mesmo odiados, mesmo sendo mortos, né? A morte de vocês falará. André sabe melhor do que eu esse período, que eu já vi ele falando sobre o período da morte da igreja, né? Aquele período dos primeiros 100 anos, a era dos mártires, em que quanto mais matava, mais multiplicava os crentes. Mais crente aparecia, né? Então, Deus testemunhando pela morte dos seus discípulos e multiplicando, né? Nunca a igreja se multiplicou tanto na história quanto naquele primeiro século. E depois vocês sabem, toda a cristandade no mundo, né? E Jesus diz: por que vocês estão comigo desde o princípio? Esse desde o princípio tem duas implicações. A primeira é desde o princípio do meu ministério, quando Jesus escolhe os 12. E eles foram chamados para isso, para testemunhar. Apóstolos significa enviados com uma missão. Qual? Testemunhar Jesus Cristo e o reino dos céus à humanidade. Mas a segunda implicação é universal. É como se Deus já tivesse separado os seus filhos desde a eternidade, desde o princípio. Que é uma coisa muito, absolutamente louca, né? Quando Jesus ora, em João 17, eu encerro falando isso aqui, ele está apontando para um futuro que não existe. E esse futuro ainda está para frente até a sua volta, né? Então, esse princípio aqui é desde a eternidade até a outra eternidade. Né? Você sabe que é uma eternidade para trás, até o momento zero da criação, onde só existia a Trindade, e você tem uma eternidade para frente, quando todos nós estaremos juntos na eternidade com Deus. Né? Esses dois momentos é como se fossem duas pontas que vão se juntar, assim, né? Voltaremos à eternidade com Deus, viveremos na presença do Senhor e desfrutaremos do Deus grandioso que nos salvou e que comemoramos no dia de hoje a beleza da sua salvação e ressurreição na Páscoa. Amém? Amém. Vocês estão silenciosos, eu falei um bocado, né? É porque a gente não quer interromper a sua palavra, mas a gente ouviu um testemunho há pouco tempo atrás de um missionário, e ele disse que lá, quanto mais eles matam cristãos, mais cresce nos porões, mais gente se converte. É uma coisa muito impressionante. Então, você falando isso aí, eu me lembrei, o Espírito Santo, ele age hoje do mesmo jeito. E ele diz que o povo dá testemunho de que Cristo apareceu para ensinar. Muitas vezes eles ouvem esse testemunho. Cristo assentou na cama de alguém lá que deu testemunho e ensinou a Bíblia durante todas as noites, durante muito tempo. Já aparecia. Aí teve um dos testemunhos, disse que conhecia o pastor e falou: todo mundo vê Jesus Cristo aqui, eu não vejo, não vou me converter não. Até que uns 3 anos depois ele foi buscar o pastor e falou: eu vi. Então, é demais, é tremendo. E ele corre os riscos todos de estar pregando nessas regiões. Ele diz que ele faz treinamento com pastores e aí é um risco, tudo escondido, né? Mas é a única oportunidade que você tem de ver um cristão curdo e um muçulmano se abraçando. Isso aí lindo, né? E isso porque o muçulmano mandou matar a aldeia do curdo. Né? Então, assim, só Deus. Deus seja bendito. Amém. Vamos orar.
Pai, guarda no nosso coração a tua palavra. Aumenta, Senhor, em nós a esperança e a alegria, Amém, Senhor, Jesus. da tua volta. Derrama do teu Espírito e tua graça sobre nós, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.